Olá, muito boa noite para todo mundo. Na dianteira de uma boiada de cabeceira, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBL na TV pegou a estrada antes ainda do romper da madrugada e, estando agora de chegada na Fazenda da Ramada, está chamando os companheiros e companheiras boiadeiros desta freguesia para fazer a contação de como foi vencida esta empreitada, começando pela apresentação da prosa abrideira do dia. A SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, trabalhou ligeiro e divulgou nesta segunda-feira, que foi o primeiro dia de serviço do 2023, o balanço das exportações brasileiras de carne bovina do ano passado. Pois então, para poder contar direito o caso acontecido, a gente vai começar destrinchando o relatório a respeito do dezembro recentemente terminado, quando foram despachadas para o estrangeiro 152.798 toneladas do produto, o que representou um substancioso crescimento de 25,9% em relação ao mesmo mês do ano retrasado. Já o faturamento dos exportadores chegou a 756.468 dólares, com um aumento de 29,1%, fazendo aí a mesma comparação. O preço médio da nossa carne ao longo do derradeiro mês do 22 foi de 4.950 dólares por tonelada, ou 2,6% a mais do que em dezembro do 21. Passando o traço e fechando esta conta, o resultado foi o melhor ano da história desde que o Brasil virou cachorro grande neste mercado. Como, aliás, já era sabido e tinha sido falado aqui mais do que uma vez, só que ainda estavam faltando os números finais, né? E sem mais enleios nem devorteios, fiquem então os companheiros e companheiras boiadeiros devidamente informados de que, na soma geral dos 12 meses do ano passado, os frigoríficos brasileiros venderam lá no estrangeiro o total de 1.961.100 toneladas de carne bovina, um volume 27,9% maior do que aquele registrado em 2021. Por esse tanto de mercadoria, os compradores pagaram uma montanha de dinheiro correspondente a 11.822.700.000 dólares, com um fortíssimo crescimento de 48,4% na comparação anual. E a cotação média do nosso produto na praça internacional pulou para 5.923 dólares por tonelada, o que significou uma alta de 16% em relação a 2021. Nem seria carecido fazer aqui esta recordação, né? Mas só para arrematar a prosa, é bom deixar mais uma vez esclarecido que este excelente resultado, merecedor de grande comemoração da parte do povo do setor exportador, foi acontecido principalmente por conta da fome de carne bovina dos importadores da China, que compraram nada menos que 62% do total embarcado pelo Brasil no ano recém-terminado. Para juntar uma bezerrada no rodeio, para fazer o romaneio da boiada, para tirar boi de arrebada no sertão e para outros tipos de função, o pecuarista tem recurso e preparação. Mas se a necessidade for de entender o mercado em profundidade, o melhor é falar com um especialista, o que a gente vai fazer agora com a apresentação da conversa com o analista. Bom, vamos falar a respeito de alguns pontos aqui, alguns desafios que a gente deve ter para o próximo ano, começando na questão de oferta inicialmente. Nós tivemos ao longo de 2020 e 2021 2 anos de forte retenção de fêmeas para produção de matrizes e produção de gado de reposição. Esse movimento ele começou a chegar ao mercado com relação à oferta de bezerrada a partir de 2022 e isso acabou levando a uma pressão de baixa nas cotações no mercado de reposição e a um incremento no volume de fêmeas abatidas neste ano. Esse cenário acabou pressionando a arroba do boi gordo, dando aí o início a uma virada de fase dentro do ciclo pecuário de preços. Essa virada de fase ela deve seguir em 2023, nós devemos continuar com um cenário ainda de descarte de fêmeas para a próxima temporada e também com relação à oferta de bezerros e preços no mercado de reposição, há a possibilidade de uma maior oferta chegando, principalmente para as categorias mais jovens, e isso pressionando as cotações
no mercado de reposição, desestimulando a atividade de cria e aumentando a possibilidade de abate de fêmeas para a próxima temporada. Então, em termos de arroba, em termos de mercado, nós devemos ver um cenário com preços ainda pressionados na temporada de 2023. Tendo vencido já a primeira terça parte da jornada que foi combinada e respeitando a toada natural da tropa e da boiada, a gente vai fazer agora uma parada ligeira aqui na beirada do Coqueiral, mas é já que a nossa marcha estradeira vai ser retomada. Aguarde. Com o janeiro já estreado e entrado no calendário e o verão tendo já mudado as cores e humores do céu do sertão, a Estação das Águas é motivo de alegria e comemoração para os companheiros e companheiras fazendeiros que ganham a vida na lida de criar bezerra e ordenhar a vaca leiteira. Mas se, por um lado, a chuva é a garantia de fartura de pasto e aumento da produção, por outro, ela pode acabar provocando a formação de muita lama na propriedade, o que é um sério risco para a produtividade da vacada e para a lucratividade da atividade, né? E para saber o que é que se pode fazer para não deixar isso acontecer, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Marco Aurélio Fattori, zootecnista e professor da UNOeste, a Universidade do Oeste Paulista, que vai participar do nosso programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo. Boa noite, doutor Marco Aurélio. É uma honra ter a sua presença internet aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo e fique à vontade que a casa é sua, viu? Boa noite, prazer é todo meu. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição aqui para poder responder alguma coisa e conversarmos sobre o assunto aí. A gente que agradece. Ô Marco, é lógico que na Estação das Águas é impossível não ter lama na fazenda, né? Mas quando é que isso acaba virando um problema para o amigo produtor de leite, hein? O caso da lama, no caso do excesso de chuva, vai causar acúmulo de água perto de mangueira, de currais, né? Então isso faz, principalmente coxo, então isso pode acarretar grandes problemas para o produtor, até mesmo o deslize, o escorregamento de uma vaca, isso pode causar muito problema. Então a água vem ajudar na produção, mas pode prejudicar nesse sistema também. Ô Marco, de que maneira o excesso de umidade pode prejudicar a alimentação da vacada? O excesso de umidade é uma coisa muito comum que o produtor pensa, que quando aquela vaca come bastante, por exemplo, vou dar exemplo, uma silagem muito úmida, não que caiu água na silagem, mas cortada úmida, a vaca come, porque ela tenta comer grandes quantidades para suprir aquela exigência que ela tem. No caso de um coxo cheio d'água, também é problemático, que a gente fala, entre aspas, aí, que a vaca come aquele sopão. Quando ela come aquele sopão, ela se enche facilmente. E quando se enche facilmente, ela está enchendo-se de água. E não de, que a gente fala de nutrientes, de massa seca, né? Massa seca não é um alimento seco, mas é tudo que a gente pensa em nutrientes, chama de massa seca. Então, ao chover, encher o coxo de água, a vaca é prejudicada, porque ela come aquele alimento ensopado, né? Então, ela tem que comer muito mais, 3, 4 vezes mais, e ela não tem espaço físico. Então, a água no coxo, o produtor vê a vaca, aquela barrigona, né? Ela comeu, mas é porque ela precisa mesmo de nutriente, ela não ingeriu, acaba ingerindo aquele excesso de água. Agora, o que é que pode acontecer quando junta muita lama aí nas áreas de coxo da fazenda, Marco? Ó, a primeira coisa é que a vaca não consegue ter acesso aos coxos. O acesso físico, né? O contato físico com o alimento é importante. Primeiro problema. Então, água dentro, perto do coxo, a vaca não vai querer comer com o pé na lama. Segundo, pode acarretar desconforto térmico. Ou seja, aquela água, principalmente em regiões mais frias, embora chove mais no verão, chove também naquele momento mais frio. Então, baixas temperaturas de lama pode acarretar um desconforto térmico, tá? E com certeza absoluta, também, principalmente para as vacas que vão ser ordenhadas, a vaca pode ser vetor de doenças, uma mastite ou até uma leptospirose, entendeu? Então, pode causar doenças nesses animais também. Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você destrinchasse melhor isso, né? Quer dizer, nessa época do ano, como você falou, aumenta os acidentes na propriedade, né? Com escorregões e quedas que podem machucar seriamente os animais, né? Tem algum jeito de resolver isso, Marco? Olha, é triste ver algumas vacas, né, se machucando, escorregando e se machucando. Então, a gente consegue entender que essa lama pode provocar escorregões. O que esses escorregões podem provocar?
Até eu comumente, o pessoal fala aí, normalmente fala que a vaca despaleteou, né? Ela abre, ó, ela não tem esse movimento de abertura dos membros anteriores, né? Das mãos. Então isso pode quebrar uma vaca, até os membros posteriores, as pernas dessa vaca traseiras, né? Perna dianteira e traseira, mas as traseiras também. Então esses escorregões podem causar lesões para essas vacas. Como que a gente diminui? Em locais declives, em declive, morro, vamos colocar alguma curva de nível para conter, para essa água não fazer erosões, é uma coisa legal. Jogar pedra é uma coisa interessante, cascalho mas esse pedregulho, ele tem que ser coberto por uma camada de areia, que não vai formar barro, que drena aquela água, porque o casco não pode ter contato direto com essas pedras, machuca. O mais correto mesmo é drenar esse material da estrada, não deixar acumular lama nas estradas e principalmente nas estradas em declive. Declive é uma associação para a vaca se machucar. Então, eu já vi fotos por aí, o pessoal colocando esse tipo de uma escada. Dois toquinhos, um bambu, por exemplo, ou uma madeira, que essas vacas podem subir em degraus, não uma escada que a gente é acostumado a ver, né? Mas degraus que podem minimizar a velocidade da vaca. Então, se às vezes ela escorregar com menor velocidade dela, se locomovendo mais tranquilamente, ela pode com certeza diminuir essas quebras, diminuir esses problemas dos produtores. Mais uma vez, se puder associar um pedregulho e areia por cima, que essa vaca não escorregue, é uma informação importante. Mas em locais declivosos, só pedra vai machucar o casco, e também se eu colocar alguma coisa para parar a velocidade dessa vaca, tocar o gado com mais tranquilidade, são fatores que ajudam nesse processo. Ô Marco, é verdade que a lama ajuda a refrescar as vacas nessa época de grande calor na maior parte do Brasil? Olha, a lama é um fator interessante para diminuir a temperatura corpórea, sim, mas eu não recomendo para vaca de leite. Lama está mais associado com búfalos. Búfalos gostam de ficar, que a gente fala, charfundar na lama. Isso é normal. Mas para vaca de leite, eu não recomendo o produtor utilizar lama. O refrescamento dessa vaca, a tirada de temperatura excessiva sobre essa vaca, eu consigo com uma sombra natural, eu consigo com a utilização de um sombrite, tá? E também ventos localizados, no local que bate mais vento, na sombra. Lama, não recomendo para vaca de leite. Por quê? Vamos pensar no úbere dessa vaca, nos tetos dessa vaca. Então, lá o úbere cheio de terra, o teto cheio de terra, pode estar associado com uma mastite, um problema contagioso nesses animais, que vai inferir, então, que esse produtor não consiga tirar leite dessa vaca. Consegue tirar o leite, mas cheio de grumos. Então, com certeza absoluta, não é legal. Lama não pode estar associado com gado de leite. O quanto menos de lama, melhor. Como que eu vou considerar essa vaca que ela está em bem-estar? Sombra, utilização de árvores, sombrite, até um ventilador, nebulizador, aqueles jatinhos de água bem fraquinho, para minimizar a temperatura para essa vaca. Ok? Ô Marco, tudo isso que você falou aí, né, também mexe muito, como você falou, com o conforto das vacas, né? O que é que acontece com a produção de um animal que está nessa situação de desconforto térmico? O animal que se encontra em desconforto térmico, o que acontece com ele? Ele tira o foco, tira a ação daquela história de gastar energia para produzir leite. Então, aquele animal que tem desconforto térmico gera um estresse dentro do corpo animal. Então, como nós estamos agitados, preocupados com alguma coisa, não focamos naquele assunto. Então, a vaca que se encontra em estresse térmico, ela com certeza absoluta é uma vaca que ela desvia suas atenções. E uma vaca em estresse térmico, ela se irrita e não come. Então, dois problemas. Ela pode estar comendo, mas não transformar esse material. Mas, com certeza absoluta, o pior fato é que ela fica estressada e não consegue focar na alimentação. Então, animal em desconforto térmico significa um animal que tem perdas de 20%, 30% na produção em função daquele desconforto. Lógico, tudo está relacionado com a intensidade daquele conforto. Mas, com certeza absoluta, uma vaca em estresse térmico, ela não consegue converter, ou seja, transformar o alimento que come numa coisa chamada leite, né? Produção de leite, ou seja, gado de corte também, produção de carne. Muito bom. Ô Marco, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, viu? A gente está sempre à disposição. Quando tiver alguma coisa interessante, liga para a gente abrir mais uma vez. Obrigado, grande abraço, Marco, até a próxima. Eu que agradeço, obrigado, até mais, até a próxima. Obrigado. Sem ter precisão de fazer correria, a gente aproveita que o sol está fazendo meio-dia e faz uma parada na beirada do Ribeirão para descansar a boiada e a montaria da pionada.
E quando a comitiva voltar a pegar a estrada, o assunto que está apartado para ser conversado é o caso passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Sem ninguém querendo comprar e menos gente ainda querendo vender, e ainda com o povo de novo sem dinheiro depois de raspar a carteira para pagar as contas mais urgentes, no segundo dia da semana abrideira de janeiro, a nossa Praça Boiadeira continuou padecendo de forte febre paradeira. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. O ofício de criar e engordar o pantaneiro exige do boiadeiro paixão e dedicação o tempo inteiro. E não será na hora de fazer a negociada da boiada que o companheiro vai relaxar e entregar a sua produção a qualquer preço para o primeiro aventureiro que bater na porteira. Antes, carece de saber qual é a cotação verdadeira da mercadoria, e essa informação a gente tem aqui todo dia no noticiário a respeito do caso que foi passado com o boi gordo no mercado. Pois então, o que tem para ser contado é que, conforme já era esperado por todo o povo do mercado pecuário, esta primeira semana depois da virada do calendário está sendo de forte febre paradeira na nossa Praça Boiadeira, que está passando os dias mais vazia do que cabecinha de menina moça. Conforme é o roteiro costumeiro de todo mês de janeiro, nas principais regiões de comercialização do país, o comprador não está querendo comprar, o vendedor não está querendo vender e o consumidor não está podendo consumir. Cada um por suas próprias razões, né? Começando então a explicação da situação pelo comportamento atual da indústria, conforme já é do conhecimento geral dos companheiros e companheiras fazendeiros, as empresas do setor aproveitam esta ocasião para dar férias coletivas para os funcionários e para fazer a manutenção normal e preventiva dos seus maquinários. Por conta disso, logicamente que diminui muito a precisão de gado terminado por parte do dono do frigorífico. Até porque, tendo perfeita sabedência do funcionamento do mercado, ele já tomou providências para garantir o abastecimento do seu estabelecimento. Tanto que, como a gente já tinha falado aqui, antes mesmo do arremate do ano passado, as escalas de abate aqui no estado de São Paulo, por exemplo, já estavam fechadas para até o meado do mês presente. Um dos motivos deste procedimento é que, nesta época do ano, o fornecimento de boiadas engordadas já é naturalmente mais complicado, porque já faz tempo que não tem mais animais de confinamento no mercado, mas o boi de capim ainda não está pronto e tem de ganhar um pouco mais de peso para poder chegar no ponto de ser comercializado. Outra questão que se repete constantemente neste período é o esmagrecimento do consumo de carne aqui no nosso próprio terreiro. Isso porque o janeiro sempre é um mês de grande apertamento financeiro para o trabalhador brasileiro. O problema é que, nestas horas de agora, já estão penduradas no prego atrás da porta as contas velhas acumuladas durante as festas, né? E as novas não param de chegar, incluindo as extraordinárias, como o imposto do carro e da casa para quem é possuidor desses bens, além do material escolar para quem tem filho na idade de estudar e da matrícula também, se for no ensino particular, né? Repare então, amiga pecuarista, que durante a semana passada o movimento no comércio varejista de carne até apresentou um aumento bem satisfatório, por conta aí da comemoração pela chegada do Ano Novo. Mas, ao mesmo tempo, o mercado do produto no atacado já estava praticamente parado. Primeiramente porque o distribuidor já tinha um bom estoque de mercadoria na Câmara Fria e, segundamente, porque ele já sabia que no começo deste mês o consumidor brasileiro sumiria outra vez. E como a gente viu, foi exatamente isso mesmo que ele fez, né? E para completar esta conjuminação empacadeira da negociação, tem ainda o lado dos companheiros e companheiras fazendeiros que já fecharam o balanço do ano passado e estão agora campeando só sossego e descanso em algum remanso de rio. Juntando tudo, o resultado foi que, no resumo do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 4 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a balança do mercado ficou perfeitamente equilibrada, com a arroba subindo em 2 destas praças, mas caindo em outras 2. Começando a recitação da lista pela melhor notícia do dia, a gente registra que, no norte das Minas Gerais, a alta foi geral, com o boi pulando para R$ 263,00 e a vaca para R$ 246,50 a prazo e já livre do Fundo Rural. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o macho aumentou sozinho, também para R$ 263,00.
Já o Rio de Janeiro foi na direção contrária, com o boi piorando para R$ 283,50. E no Acre, o macho foi rebaixado para R$ 236,50. Todo ano, na festa da padroeira, o pai adiantava o trabalho e na sexta-feira a gente saía da roça com o dia nascente e ia para a freguesia. Ele e a mãe na frente, no banco da carroça, eu e o meu irmão, o Zé Trelé, sentados no chão do assoalho, de camisa de manga, calça curta com algibeira e prega na frente e sapato no pé. E era tudo uma grande alegria, o parquinho com o carrossel de cavalinhos, o pastel com refresco de groselha no bar da Praça da Matriz, a estadia na casa da tia Beatriz. Ah, como a gente sabia ser feliz. A gente já falou mais do que uma vez, mas não custa fazer a recordação, por causa de ter chegado alguém que talvez ainda não tenha recebido essa informação, que estas prosinhas recitadas aqui no fechamento da nossa apresentação de todo dia, fazendo a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira, estão todas reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, uma leitura recomendada para as horas de sossego, na varanda do rancho, apreciando o descambamento do sol e o entardecer no sertão. Os companheiros e companheiras boiadeiros ou não que quiserem conhecer estes frutos colhidos na nossa lida versejadeira e quem sabe até comprar um exemplar ou logo os 4 volumes da coleção inteira, podem ligar diretamente no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com a pionada entretida em preparos e atropeiros para ganhar a estrada e começar uma nova jornada, a gente anuncia aqui a nossa despedida, mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.